Eu sou Ellen Megaretes e ensino pessoas acima de 45 anos como fazer o dinheiro sobrar para quitar dívidas, realizar sonhos e desfrutar do melhor que a maturidade tem para oferecer. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre alfabetização financeira. Parece um tema chato, mas ele é incrivelmente esclarecedor. Ele traz muita clareza do que nós devemos e do que nós não devemos fazer aí para que a gente possa tomar o comando da nossa vida financeira ou retomar, se a gente nunca de fato tivemos, né? Então, alfabetização financeira. Eu denomino de quinta chave. Na verdade, por que chave? O que é uma chave? Chave, ela abre uma porta. Então, cada vez que eu dou uma informação, e essa informação, ela promove uma mudança em você, traz clareza, abre um novo olhar, uma nova perspectiva, ela passa a ser uma chave. Uma chave que, no caso, vai abrir a porta da sua vida como um todo, porque a vida financeira, o nosso dinheiro, ele é base, né? Ele faz parte de um pilar para uma vida ser equilibrada de modo geral. É entrar num estado de saúde, que a gente fala, né? Como diz a Organização Mundial da Saúde, saúde não é só ausência de doença, né? Saúde é um equilíbrio, né? É um bem-estar que passa emocional, espiritual, né? Físico. Então, é um conjunto de equilíbrio aí, e eu coloco a questão financeira como um pilar importante, porque ele desencadeia um estado de bem-estar, um estado de falta de saúde. E Silene, boa noite, Suzana. Então, vamos lá. A primeira reflexão que eu quero trazer é sobre deixar de ser criança. É muito interessante essa história de criança, quando um adulto, né, a gente presencia, por exemplo, como adultos, uma criança fazendo birra, desobedecendo os pais, não obedecendo uma regra, não só a gente acha não muito legal, né, como se for o nosso filho, a gente vai lá e corrige, fala, poxa, que maturidade, né? Mas eu queria trazer essa mesma reflexão para a nossa vida financeira. Quando eu falo de alfabetização financeira, é porque nós precisamos de deixar de ser crianças com dinheiro. Na medida que você não consegue ter o comando do seu próprio dinheiro, da sua vida financeira, o que acontece? Nós nos tornamos adolescentes ou crianças com dinheiro. Porque os nossos comportamentos, eles trazem uma série de problemas para a nossa vida. Exatamente porque nós não temos essas habilidades, né, que nós aprendemos com a alfabetização financeira. Assim, quando a gente é alfabetizado na escola, e é um conjunto de habilidades ali, né, que você adquire para escrever, para ler, na vida financeira não deixa de ser diferente. E é muito interessante que a gente vai para a escola, a gente aprende uma série de coisas, e eu não quero tirar o mérito de tudo que a gente aprende, muito pelo contrário. Mas eu quero falar sobre o dinheiro. A gente aprende um monte de coisa, decola a tabela periódica, a tabuada, aprendemos nomes de lugares, datas, né? Em todas as áreas. Ei, Mônica, boa noite, seja bem-vinda. Em todas as áreas a gente tem aí uma série de conhecimentos que a gente adquire. Matemática, então, né? Ela passa a ser, às vezes, um horror de algumas crianças. E aritmética e um monte de coisa, mas a gente não aprende, a gente aprende muito pouca coisa relevante, significante sobre a questão do dinheiro. E é algo tão fundamental, né? Assim como a saúde, assim como a proteção da vida, o dinheiro, ele permeia tudo na nossa vida, né? Ele é base, é estrutura. Então, a gente vai para a escola e não aprende quase nada. Não se fala de dinheiro em casa. No trabalho, a gente aprende a gastar. Como que fica a nossa vida? Aí a gente vai passando pela vida como crianças. E quando a gente vai orientar os nossos filhos, né, as crianças, os adolescentes, a gente sempre, e ele vai fazer alguma coisa, ou vem pedir uma opinião, você sempre pondera, né? O impacto daquela decisão, daquela ação em torno do ciclo, dos amigos, o impacto para o futuro dele, o que isso vai significar se ele não agir de determinada forma, mas a gente não faz isso com o nosso dinheiro. Muito interessante. A gente vai fazendo as coisas, né, de forma atropelada.
vivendo a vida num piloto automático, como crianças, né, como adultos, mas agindo como crianças com dinheiro. E a reflexão, Ivânia, boa noite. A reflexão hoje é um convite para nos alfabetizarmos, né? Adquirirmos as habilidades necessárias para lidar com esse recurso tão poderoso, que é capaz de nos colocar no lugar que a gente gostaria de estar, né? E o que a gente, então, na escola, né, deveríamos aprender, só para fechar essa história da escola, como usar o dinheiro, como fazer ele chegar, como multiplicar, como envelhecer. Deveríamos aprender sobre crédito, sobre juros, quando os juros estão a nosso favor, quando eles estão contra a gente, né? Como lidar com as emoções e não levá-las para a questão financeira, ou pelo menos regular, né? É muito difícil, é muito fácil falar, mas regular as nossas ações. Isso deveria ser desde pequenininho, em diversos níveis, né? No ensino médio, no Fundamental 1, em diversos níveis, e a gente não aprende. E o que acontece quando a gente chega na maturidade? Eu estou considerando maturidade aqui acima dos 40, 45, 50 anos. Muitas vezes a gente está lá com 70 anos e ainda como crianças, quando falamos de dinheiro. A alfabetização financeira vem libertar a gente desse sistema, porque a gente acaba ficando preso, né, aprisionado aí nesse sistema financeiro, que eu considero a mídia e o sistema financeiro dois sistemas que nos aprisionam, né, que traz um certo adoecimento quando a gente não sabe lidar com ele, né? E aí a gente chega na vida adulta sem saber conceitos básicos, né? De renda passiva, renda ativa, de passivo e ativo, e a gente segue tomando decisões achando que são as melhores, né? E quais são essas decisões, esses erros comuns aí? Você comprar uma casa financiada, ou mesmo à vista, né? No caso aí, não faria diferença, e achar que ela é ativo. Só relembrando o conceito de ativo e de passivo, que nós aprendemos ontem, antes de ontem, ativo não é um conceito meu, mas é um conceito mais simples que eu considero, é do Robert Kiyosaki. Ele escreveu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. É um livro incrível, é um clássico da educação financeira que eu super recomendo. Eu até procurei para mostrar para vocês hoje, mas eu não achei. E esse livro, ele é a história da vida dele, porque o pai dele era um professor acadêmico e ele aprendeu em casa, obviamente, o que o pai achava mais adequado, de melhor, mas era estuda, arruma um emprego e se aposente. E o pai do amigo dele, do melhor amigo dele, era um empreendedor, né? Não tinha o ensino fundamental e era rico. Mas ele tinha educação financeira, né? Entendia de impostos, de economia, de contabilidade, de balanço, e durante toda a narrativa do livro, ele vai contando a diferença de educação, e aquilo é um reflexo do que a gente vive hoje, né, na classe média. A diferença do rico, do pobre, da classe média, está exatamente nesses conceitos, na forma como lidamos com o dinheiro. Então, é um livro que eu super, super recomendo. Então, a gente entra na vida adulta sem saber o que é passivo e o que é ativo. Ativo é o que põe dinheiro no nosso bolso, e passivo é aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Então, por exemplo, quando você compra uma casa, e ela é financiada ou não, ela é um passivo, porque a casa tira o dinheiro do seu bolso. Todo ano você tem que pagar IPTU, você tem que, eventualmente, estar fazendo uma manutenção, ela deprecia, às vezes valoriza, né, mas também deprecia, então ela tira o dinheiro do seu bolso. Passivo é aquilo que coloca. Então, se você comprar uma casa e alugar essa casa, enquanto ela está alugada e ela está pagando os próprios custos fixos e ainda está te gerando receita, isso é um ativo. Mas se ela ficar desalugada ou apenas como uso, por exemplo, uma casa de campo, uma casa na praia, ela vai ser um passivo também. Então, a gente segue durante a vida fazendo essas escolhas e meio que num efeito manada e achando que está certo, por causa dessa falta de alfabetização financeira, né? Mas é sempre tempo de transformar, né? De mudar a forma como a gente vê as coisas. Só que para transformar a gente precisa de renovar a mentalidade,
renovar o nosso comportamento, a forma, os nossos sentimentos, né, os nossos conceitos, as nossas crenças, né? Esse novo olhar, qualquer tempo é tempo de mudar. Se você tem 90 anos ou se você tem 40, 45 anos, é tempo de mudar. Só que quando a gente fala de tempo, eu sempre falo isso, a maturidade, ela traz uma urgência maior quando se fala de área financeira. Porque se você está com a sua vida financeira desorganizada, e desorganização quer dizer, você trabalha muito, tem uma boa renda, mas paga suas despesas, o que você ganha é suficiente para pagar a manutenção da sua vida, suas despesas básicas, né? As suas necessidades básicas, que é um conceito que a gente vai diferenciar, conceito de necessidade e desejo, mas mesmo assim você não consegue fazer sobrar dinheiro. Mesmo assim você está sempre apertado. Ou, muitas vezes, além de estar apertado e não conseguir fazer sobrar, você usa o crédito, aquele dinheiro que não é seu. Um cartão de crédito, cheque especial, ou até os empréstimos mesmo, consignados, crédito pessoal, ou seja, mesmo você tendo uma boa renda, sendo capaz de pagar suas necessidades básicas, você não consegue, mesmo chegando na maturidade, fazer sobrar dinheiro e comprar ativos. E qual que é o problema de não comprar ativos, começar a investir, guardar? Porque você vai ser um escravo da sua força de trabalho. Você não vai poder parar de trabalhar nunca, porque os ativos, eles te dão essa independência, né? Você não precisa, quando você, e eu não estou falando de quem ganha, né? Você tem uma pessoa que ganha 20 mil reais, que gasta 20 mil reais, uma que ganha 2 e gasta 2, eles estão na mesma situação, mesmo desfrutando de padrões diferentes. Mas em termos de dependência, de independência, de liberdade financeira, estão da mesma forma. E talvez o que ganha 20 é mais complexa a situação dele, porque ele tem um padrão de vida que para ele desfazer desse padrão é bem mais complexo, né? Então, então não tem a ver com o cargo, não tem a ver com uma posição de destaque, né? Tem a ver com hábitos, com escolhas. Eu estou com a minha colinha aqui, porque são muitas coisas. Então, o ativo e passivo, quando a gente aprende que o nosso dinheiro, que nós não podemos gastar mais do que recebemos, e pelo contrário, temos que gastar baixo, guardar e comprar a nossa liberdade com ativos, com reservas financeiras, com investimentos que possam trazer essa liberdade, né? E isso a gente conquista como? Com a educação financeira. O custo de não se ter uma educação financeira é o analfabetismo financeiro. E o analfabetismo financeiro faz com que a gente siga pela vida, então, consumindo tudo que a gente gasta, mais do que ganha, gastando mais do que muitas vezes o necessário, não que ter carro de luxo, comprar muitas roupas, tá sempre com o último celular que lançar, não que essas coisas você não possa fazer, claro que você pode, né? Inclusive, quando você é rico, quando você tem riqueza, você faz isso naturalmente como consequência do fluxo de caixa, daquela estrutura que você criou para a sua vida, que é, como os seus ativos já pagam o seu custo fixo, você tem conforto, você tem status, você tem liberdade. Agora, o único problema é a gente querer ter isso tudo, gastando tudo que a gente ganha mais um pouco, aquele dinheiro que não é nosso, todo enrolado. E aí você segue chegando com os seus 50 anos, 55 anos, e com um nível de estresse, de adoecimento físico, mental, emocional, que eu pergunto, será que vale a pena? Né? Será que vale a pena a falta de tranquilidade, de paz, e de seguir fazendo as coisas que a gente gosta? Porque quando você entra no sistema financeiro, que você começa a se enrolar com dívidas, né? O que acontece? Aí você passa a trabalhar uma grande parte do seu tempo para pagar essas dívidas. Daí vai sobrando cada vez menos para você desfrutar da vida. E é um erro muito comum dentro dos erros lá, é a gente achar que para resolver a nossa vida financeira, a gente tem que trabalhar mais. Tem mais renda. E aí eu queria dizer assim, que problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. Claro, pode resolver naquele momento. Mas aquele problema crônico de lidar do mecanismo financeiro não se resolve com dinheiro.
Por exemplo, se você hoje, se uma pessoa, né, que está devendo, ou está sempre apertado, está sempre ali reclamando, entra ano e sai ano, trabalha muito, tem uma boa renda, mas está sempre difícil. Se eu chegar e dar uma quantia para quitar aqueles problemas que estão ali, né, e ainda sobrar um valor, provavelmente daqui a 1 ano, 2 anos, está com problema de novo, se não tiver a alfabetização financeira. É o mesmo caso assim, se eu pegar uma pessoa que começou do zero, começou de baixo, viveu muitas dificuldades, mas aprendeu educação financeira, aprendeu a lidar com o dinheiro, né? O fluxo de dinheiro que entra, que sai, a questão dos juros a seu favor, juros contra você, né? A questão do valor e do preço, da necessidade, do desejo, e aprendeu toda essa estrutura ativo e passivo como base. Essa pessoa ficou rica, tem uma empresa, tem todo o conforto, tudo que precisa, tem dinheiro na conta, mas um belo dia, por alguma razão, essa empresa quebra e ela perde tudo. Eu posso garantir para vocês que essa pessoa vai se reerguer de novo, porque ela tem o que é principal, que ela não perdeu, que é a educação financeira. Então ela começa tudo de novo e nós temos vários exemplos de pessoas assim que quebraram 3, 4, 5 vezes e se reergueram. Agora, uma pessoa que tem um bom padrão de vida, muitas vezes uma boa renda, um bom cargo, né, ocupa uma posição de destaque, mas não tem educação financeira. Se ela se enrolar e perder esse padrão de vida e essa condição financeira, provavelmente ela não vai conseguir se reerguer, porque ela não tem a base que é a educação financeira. Então, esse é o ponto mais importante que eu gostaria de trazer aqui, da liberdade, né, que a alfabetização financeira traz, ok? E aí eu queria trazer os princípios básicos, então, que na verdade são fundamentos também da educação financeira. O primeiro deles é que o dinheiro é para gastar, assim, com inteligência. Mesmo aquele dinheiro que a gente guarda para viver a longevidade, a aposentadoria, mesmo aqueles investimentos que nós fazemos, né, os nossos fundos de investimento, ele é para gastar, né? Gastar com a sua vida, né, durante toda a sua vida, e se você achar que é um valor para você, também deixar um patrimônio para os seus filhos. Então, é para gastar. Só que com inteligência. Porque quando a gente gasta tudo só com consumo, só com status, com conforto, o que acontece quando vem um imprevisto? Ou o que acontece se você, por exemplo, resolver que quer reduzir a sua atividade profissional? Como que fica esse conforto, esse status, se você desejar reduzir a sua renda? Ou o seu envelhecimento, né? É como se você vivesse ali sempre sob uma panela de pressão, né? Outra coisa é a importância, o outro princípio, o princípio número 2, é a questão da provisão, né? É muito interessante que o Brasil, porque a gente não tem eventos da natureza, né? Nós não temos terremotos, maremotos, vulcões. Temos em graus bem, né, alguns eventos aí, algumas enchentes, mas sempre num grau bem reduzido em relação ao Japão, por exemplo, né? Então, esse hábito da provisão, sem falar que é um país lindo, né, com a agricultura abundante, com as estações do ano todas sob controle, a gente tem tudo que a gente precisa, né? É incrível o Brasil. Então, mas isso traz uma sensação de que a gente não precisa de muito esforço, né? Que a qualquer momento que eu faço ali, eu guardo, eu me viro facilmente. Então, a gente não tem esse hábito de guardar, de provisionar. E, obviamente, a gente traz isso para a nossa vida financeira, né? Então, esse hábito de ter uma reserva de segurança. É muito interessante que 75% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. Então, se 75% estão endividadas, 75% não tem uma reserva financeira. Então, o segundo princípio e o fundamento da educação financeira é ter uma reserva de segurança. O terceiro é o fluxo de caixa,
né? Como nós lidamos, a gente falou disso ontem, com um fluxo de caixa em que você vai gastar menos. Então, no conceito de fluxo de caixa, nós temos as entradas e as saídas. Então, você construir um fluxo de caixa em que você gasta menos do que você ganha, e o que você está gastando a menos, né, é guardar para comprar ativos, que é a sua liberdade, aquilo que vai colocar dinheiro no seu bolso. Então, esse é o fluxo de caixa que, independente da sua renda, você deve aplicar, independente da sua renda. E é claro que se a sua renda ela não é suficiente para você ter o padrão que você deseja, isso se torna ainda mais importante para você construir novos caminhos, seja através de uma renda extra, seja através de uma nova profissão, de um novo projeto, mesmo que você tenha 60 anos, né? O seu capital intelectual que você utilizou, que você foi o seu grande ativo, né? Que você construiu ao longo da sua vida, de repente agora é o momento de você empacotar isso e vender isso, né? Então existem várias formas de você ter, inclusive eu tenho um guia que eu dou no meu curso de 58 formas de uma renda, para você fazer uma renda extra na maturidade. E uma renda extra que de repente pode se tornar a sua renda principal, né? Então, o seu fluxo de caixa. O quarto princípio é a gente saber diferenciar o desejo da necessidade. Necessidade é aquilo que você precisa para viver. E é óbvio, quando a gente fala de necessidade, a gente está respeitando o padrão de vida que você conquistou, né? Então, tem pessoas que têm as necessidades, por exemplo, de supermercado, R$1.000, tem pessoas que têm 2.000, 3.000, então, respeitando as suas necessidades dentro do seu padrão de vida, né, é aquilo que é necessário para você viver. E o desejo é aquilo que não é necessário, mas que preenche a alma da gente. Afinal de contas, a vida tem que ter cor, né, tem que ser colorida, né? E a gente entender isso aqui para poder regular e administrar os desejos, porque, via de regra, são os nossos desejos que nos aprisionam, porque a gente vai ali no impulso e entulhando a vida da gente de coisas por outras questões. Muitas vezes é uma carência afetiva, é o relacionamento que não anda bem, é o relacionamento com os filhos que você não sabe mais como conduzir isso, às vezes é um estresse profissional, aquela profissão já não te preenche. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que trabalhou 35 anos e nunca gostou do que fazia. Você imagina o nível de sofrimento dessa pessoa, né? E nem por isso deixou de ser um bom profissional, mas eu posso imaginar como pessoa, assim, qual o nível de sofrimento dessa pessoa. E aí, muitas vezes, esse sofrimento a gente joga para a área financeira, a gente vai gastar com os nossos desejos. Então, quando você sabe essa diferença, você fala, não, eu posso deixar para depois, eu posso adiar as recompensas, né? Porque o adulto, ele adia a recompensa, a criança não consegue. Assim, né? Até consegue, né? Tem testes disso, mas menos, né? Os adultos, uma das premissas é isso. Por isso que nós temos que ser adultos financeiros através da alfabetização financeira. É adiar um desejo, é planejar esse desejo até para que você realize de uma forma inteligente, né? E economizar, poupar e investir, que é um outro princípio, é o quinto princípio, né? Que passa pelo comportamento. Economizar seria você ter um estilo de vida em que você pensa para fazer as escolhas, dá valor ao seu dinheiro e busca fazer as coisas, fazer mais com o mesmo, né? Seja no supermercado, tudo que a gente vai fazer é um estilo, é uma forma de ser, economizar. Quando você economiza, você poupa, você guarda. Para quê? Para investir, né? Você só consegue investir se você guardar. Então, guardando, você vai multiplicar através do poder dos juros compostos. E falando em juros compostos, é um outro princípio, um outro conceito, né? Muito importante dentro da educação financeira, da alfabetização, que ele é básico, que você pode jogar a seu favor ou contra você. Quando você pega emprestado, você está pagando juros. Quando você investe, você está recebendo juros. E é o mesmo dinheiro. O mesmo dinheiro que você coloca lá no banco, ele te paga 1%, hipoteticamente, e empresta a 10%. Imagina o que ele não ganha, 9%, né? Então, vamos jogar a nosso favor e vamos emprestar dinheiro para o banco através do investimento, né? E preço e valor é outro princípio muito interessante que ajuda a gente a fazer escolhas mais interessantes, né? Muitas vezes você vai dar um presente, um buquê de flores,
ele não vai custar tão caro, às vezes vai ter um valor tão ou mais importante para aquela pessoa amada ali, para sua mãe, do que muitas vezes você dá um presente caro. Então, muitas coisas que são caras têm baixo valor. E muitas coisas que têm muito valor têm baixo preço. Então, esse conceito, a gente trazer para a gestão do nosso dinheiro, é muito importante para que a gente possa fazer escolhas mais inteligentes, né? E escolhas de compra, escolhas de estilo de vida. Muitas vezes você está apertado financeiramente agora e você está querendo receber alguém, em vez ou sair, né? Muitas vezes vocês podem juntar os amigos e ir para casa e todo mundo traz uma coisa, você faz uma confraternização ali, super bacana, ao invés de muitas vezes ir para um restaurante mais caro, dependendo do momento de vida que você está vivendo, do seu mês, né? Do tanto de dinheiro que você está precisando de poupar para uma coisa maior, por exemplo, não, eu quero ano que vem fazer uma viagem X, então eu preciso guardar. Então, eu vou, durante essa jornada, até chegar na minha viagem, eu vou construindo a minha viagem através dessas escolhas, trazendo mais valor e menos preço, né? E a questão também faz parte da alfabetização financeira, a gente vê isso pouco no Brasil, muito mais no assistencialismo do que da doação, que a doação ela não passa necessariamente você pegar alguma coisa e dar para alguém, né? O tempo, o seu capital intelectual, as suas habilidades, porque na medida que você tem essa conexão, né, que você sabe que o dinheiro que está na sua vida, quando você pega uma pequena parte dele e doa, devolve para a sociedade, e sempre pensando que você faz parte de uma comunidade, que tudo aquilo que você oferece volta para você também, porque você faz parte dessa egrégora, desse ecossistema, você cria um ciclo de abundância na sua vida. E isso eu considero a alfabetização financeira muito interessante, a cultura americana nesse sentido. Que eu conheço um pouquinho porque eu trabalho há muitos anos, né, mais de 2 décadas com eles, enfim. E essa coisa da comunidade e da doação é um estilo, e é o país mais próspero do mundo, né? Então, a gente trazer isso para a nossa vida. Muitas vezes, nesse momento, você não pode doar algo material, mas você pode doar o seu tempo, né? Você pode compartilhar a sua experiência efetivamente com quem realmente não tem condição nenhuma. E isso traz um ciclo de poder para você, porque muitas vezes você está vivendo um momento em que você tomou algumas decisões equivocadas e está tudo certo, tá, gente? Está tudo certo. Não interessa, esse é um princípio, é um conceito muito importante, assim. Não interessa o que você fez para poder chegar aqui, se você tomou algumas decisões erradas, usou muito crédito, se enrolou, não interessa como está a sua vida hoje, interessa é da agora para frente. Então, se agora abrir um filtro na sua mente, de forma que esse conhecimento vai fazer você ter novas atitudes, esse é o momento da mudança, agora é o melhor momento, né? Para que você possa, pelo resto dos seus dias, né, curtir essa trajetória, essa jornada, que a gente não sabe quanto tempo que a gente vai estar aqui, né? Então, durante o tempo que estivermos, que ele seja um tempo de qualidade. A longevidade pede isso, a maturidade pede isso, né? A gente não quer fazer tudo para agradar todo mundo, ou viver fazendo as vontades das pessoas, mesmo que você ainda não tenha isso com uma consciência clara, no fundo, isso se expressa em algumas áreas, às vezes na saúde. O seu corpo ali está falando para você, olha, essa não é a melhor forma de agir. Então, a alfabetização, ela é muito importante porque ela traz essa liberdade. E o primeiro conceito que a gente tem que ter na alfabetização financeira é gastar menos do que você ganha, com o que sobra comprar ativos, né? Que ele vai te trazer tranquilidade, vai te trazer segurança e liberdade para você escolher como viver, como fazer as coisas. E te libertar desse ciclo de endividamento, esse ciclo crônico de depender do sistema financeiro, né? Esse é um dos conceitos mais importantes que permeia toda essa história aqui,